Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. No coração da vastidão noturna, onde a escuridão engole as estradas desertas, existe um posto de descanso abandonado que guarda segredos sombrios. Localizado em uma estrada remota, longe da civilização, o posto já foi um local movimentado, mas agora permanece envolto em silêncio, exceto pelos sussurros do vento que ecoam entre as estruturas deterioradas. Poucos se aventuram por essas estradas desoladas, e aqueles que o fazem arriscam-se a cruzar o caminho do desconhecido. Esta é a história de um desses viajantes, cujo destino o levará a enfrentar terrores além da compreensão humana. A noite envolveu a estrada em seu manto negro quando avistei o posto de descanso à distância. O cansaço pesava sobre meus ombros, mas era o único refúgio na vastidão desolada. Ao me aproximar, uma sensação de inquietação me dominou, mas ignorei-a, atribuindo-a à exaustão. Estacionei meu caminhão com um suspiro de alívio, ansioso para descansar minhas pernas cansadas. No entanto, mal sabia eu que adentrar aquele lugar significaria enfrentar horrores além da minha imaginação mais sombria. A porta do meu caminhão rangia quando a empurrei para fora, revelando o silêncio perturbador que envolvia o posto de descanso. O ar estava carregado com um sentimento de antecipação, como se o próprio ambiente estivesse aguardando algo sinistro. Ignorando meus instintos, adentrei o posto, sentindo o frio das sombras dançando ao meu redor. O interior do posto era uma visão de abandono e decadência. Mesas e cadeiras viradas, poeira cobrindo tudo como um véu sepulcral. Uma lâmpada tremeluzente pendia do teto, lançando sombras distorcidas pelas paredes. Engoli em seco, tentando afastar a sensação de desconforto que se apoderava de mim. Decidi me refugiar no escritório do posto, buscando um lugar para descansar. O tempo parecia congelado ali dentro, e cada som se amplificava em minha mente nervosa. Instintivamente tranquei a porta atrás de mim, desejando uma falsa sensação de segurança. Sentado à mesa empoeirada, meus pensamentos vagaram para longe, enquanto o tic-tac do relógio ecoava na sala silenciosa. Minha mente estava turva de exaustão, mas algo me impedia de relaxar completamente. Era como se estivesse sendo observado, como se algo espreitasse nas sombras, aguardando o momento certo para se revelar. O tempo se arrastava lentamente, cada minuto parecendo uma eternidade. Os ruídos da noite ecoavam lá fora, distorcidos e estranhos, como se pertencessem a outro mundo. Meus olhos começaram a pesar, a exaustão finalmente começando a dominar meu corpo tenso. Foi então que ouvi um som sutil, quase imperceptível, ecoando pelos corredores vazios. Meus sentidos entraram em alerta máximo, meu coração batendo descompassado no peito. Levantei-me lentamente, os músculos tensos, pronto para enfrentar o desconhecido. Cautelosamente, explorei os corredores sombrios do posto, minha respiração ecoando alto em meus ouvidos. Cada sombra parecia se mover, cada som se transformando em uma ameaça iminente. Meus passos ecoavam pelo chão de concreto, enquanto eu me aventurava mais fundo na escuridão. Foi quando o vi. Uma figura espectral pairando no final do corredor, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Congelei no lugar, meu sangue gelando em minhas veias, enquanto o intruso se aproximava lentamente. Seus passos eram silenciosos, mas o som ecoava em minha mente como um trovão ensurdecedor. Eu recuei, meu coração batendo descontroladamente, enquanto a figura se aproximava cada vez mais. Era como se estivesse sendo puxado para um pesadelo do qual não podia escapar. A presença do intruso era avassaladora, seu olhar penetrante sondando as profundezas da minha alma. Eu tremia de terror, incapaz de desviar o olhar daqueles olhos sem vida. Minha mente gritava para correr, para fugir daquele lugar maldito, mas meu corpo se recusava a obedecer. Então, num piscar de olhos, o intruso desapareceu, deixando para trás apenas o eco de sua presença macabra. Eu me vi sozinho mais uma vez, cercado pela escuridão opressiva do posto de descanso abandonado. A noite avançava implacavelmente, e eu sabia que não encontraria paz ali. Com o coração pesado, deixei o posto para trás,
jurando nunca mais voltar. Mas mesmo enquanto partia, senti o olhar do intruso me seguindo, como uma sombra que nunca me deixaria em paz. A história do posto assombrado estava longe de terminar, e eu temia o dia em que seria forçado a enfrentar seus terrores mais uma vez. Meses se passaram desde aquela noite fatídica no posto de descanso abandonado, mas os eventos perturbadores que testemunhei ainda assombravam meus pensamentos. Apesar dos meus esforços para esquecer, o rosto do intruso continuava a me assombrar, seus olhos vazios penetrando minha mente como garras afiadas. Eu tentei seguir em frente com minha vida, continuando minhas viagens pela estrada, mas o medo persistia como uma sombra constante ao meu lado. Cada posto de descanso que eu visitava era uma lembrança dolorosa daquela noite terrível, e eu me encontrava evitando-o sempre que possível. No entanto, o destino tinha outros planos para mim. Em uma noite escura e tempestuosa, encontrei-me novamente diante do posto de descanso abandonado. Uma tempestade feroz rugia lá fora, tornando impossível continuar minha jornada. Relutantemente, estacionei meu caminhão, resignado ao fato de que não tinha escolha a não ser buscar abrigo no posto amaldiçoado mais uma vez. Enquanto eu adentrava o posto, uma sensação de déjà vu me envolveu, como se estivesse revivendo um pesadelo recorrente. O lugar estava tão desolado quanto me lembrava, os corredores vazios ecoando com o eco dos meus passos. Eu me apressei para o escritório do posto, desejando encontrar alguma forma de conforto naquele lugar sombrio. Assim que entrei no escritório, uma onda de nostalgia me atingiu. Tudo estava exatamente como me lembrava, como se o tempo tivesse congelado desde a última vez que estive ali. Meus olhos vagaram pela sala, cada objeto trazendo de volta lembranças dolorosas da minha última visita. Eu me sentei à mesa, sentindo uma sensação de déjà vu esmagadora me envolver. Era como se estivesse preso em um ciclo interminável, destinado a reviver os mesmos terrores repetidamente. Mas algo me dizia que desta vez seria diferente, que desta vez eu enfrentaria o intruso de frente e colocaria um fim à minha tortura. Os minutos se arrastavam, cada tic-tac do relógio ecoando como um martelo na minha mente. A tempestade lá fora rugia com fúria, o som distorcido e assustador. Eu me sentia como se estivesse no olho de um furacão, cercado por uma calmaria perturbadora antes da tempestade que estava por vir. Foi então que ouvi um som sutil, quase imperceptível, ecoando pelos corredores escuros do posto. Meus músculos se contraíram automaticamente, meu coração batendo descompassado no peito. Eu me levantei lentamente, os sentidos alertas para qualquer sinal do intruso que sabia estar por vir. Cautelosamente, explorei os corredores sombrios do posto mais uma vez, cada passo ecoando alto em minha mente perturbada. Cada sombra parecia se contorcer e se contorcer, cada som se transformando em um grito de aviso. Eu sabia que o intruso estava se aproximando, seu toque frio da morte pairando no ar. Então o vi. Uma figura escura e sinistra, emergindo das sombras como uma criatura da noite. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, sua presença emanando uma sensação de terror indescritível. Eu me encolhi diante dele, minha coragem vacilando diante da magnitude de seu poder. Mas desta vez, eu não iria recuar. Desta vez, eu enfrentaria o intruso de frente, determinado a acabar com a minha agonia de uma vez por todas. Com um grito de desafio, avancei na direção dele, minha mente nublada pela fúria e pelo desespero. O intruso recuou diante da minha investida, suas sombras se contorcendo e se dissipando diante do meu ataque implacável. Eu o perseguia, cada passo me aproximando mais do meu objetivo final. E então, num piscar de olhos, ele desapareceu, deixando para trás apenas o eco da sua presença maligna. Eu me vi sozinho mais uma vez, cercado pela escuridão opressiva do posto de descanso abandonado. Mas desta vez, eu sabia que havia triunfado sobre o intruso que assombrava meus pesadelos. Com um suspiro de alívio, deixei o posto para trás, determinado a nunca mais olhar para trás. Mas mesmo enquanto partia, uma sensação de inquietação persistia dentro de mim. Eu sabia que a história do posto assombrado estava longe de terminar e que mais terrores me aguardavam no futuro. Mas desta vez eu estava pronto para enfrentá-los de frente, armado com a coragem que só vem da sobrevivência. Enquanto eu dirigia pela estrada escura, deixando o posto de descanso abandonado para trás, uma sensação de alívio se misturava com a ansiedade em meu peito. Eu sabia que havia enfrentado meus medos naquela noite, mas uma parte de mim se perguntava se realmente havia escapado ileso.
A tempestade rugia lá fora, seu poderoso clamor ecoando dentro do meu caminhão, como um lembrete constante da noite aterrorizante que acabara de passar. Eu me forcei a focar na estrada à frente, tentando afastar os pensamentos sombrios que ameaçavam me dominar. Mas mesmo enquanto eu dirigia em direção ao horizonte, uma sensação de inquietação continuava a me assombrar. Era como se uma sombra pairasse sobre mim, uma sombra que não podia ser dissipada pela luz do sol ou pela promessa de um novo amanhecer. Eu sabia que a história do posto assombrado estava longe de terminar. Havia mistérios não resolvidos e terrores ocultos esperando para serem descobertos. E eu sabia, no fundo do meu coração, que um dia voltaria para enfrentar os horrores que ainda aguardavam nas sombras. Mas, por enquanto, eu continuaria minha jornada pela estrada escura, pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino me reservasse. Pois, no final das contas, eu era um caminhoneiro destemido, determinado a não ser derrotado pelo desconhecido. E assim, enquanto a tempestade rugia lá fora e o horizonte se estendia diante de mim, eu continuei dirigindo em direção ao futuro incerto, sabendo que o terror ainda me aguardava nas estradas escuras da noite. Mas desta vez, eu estaria pronto para enfrentá-lo, armado com a coragem que só vem da sobrevivência. Pois, no final das contas, eu era um caminhoneiro destemido, determinado a não ser derrotado pelo desconhecido. E enquanto eu continuasse a dirigir pelas estradas escuras da noite, a história do posto assombrado viveria para sempre em minhas memórias, como um lembrete constante da fragilidade da vida e da coragem que reside dentro de todos nós. À medida que eu avançava pela estrada escura, uma sensação de determinação tomava conta de mim. Eu sabia que não poderia fugir para sempre dos terrores que assombravam o posto de descanso abandonado. Era apenas uma questão de tempo até que eu fosse chamado de volta para enfrentar os horrores que ainda aguardavam nas sombras. Enquanto dirigia, minha mente vagava para aquela noite fatídica, para os eventos perturbadores que testemunhei no posto de descanso. Eu me perguntava sobre a verdadeira natureza do intruso que me assombrava, sobre os segredos obscuros que ele guardava nas profundezas do posto abandonado. Mas, mesmo enquanto eu ponderava sobre essas questões, uma parte de mim sabia que não poderia escapar do meu destino. O posto de descanso abandonado estava enraizado na minha mente como uma cicatriz permanente, uma lembrança constante das sombras que ainda espreitavam nas estradas escuras da noite. À medida que a estrada se estendia diante de mim, eu me perguntava sobre o que o futuro reservava. Será que eu conseguiria desvendar os mistérios do posto assombrado? Será que eu encontraria respostas para as perguntas que me atormentavam desde aquela noite fatídica? Eu sabia que não seria fácil. O desconhecido era um lugar perigoso, cheio de perigos e armadilhas mortais. Mas eu também sabia que não poderia recuar diante do desafio. Eu era um caminhoneiro destemido, determinado a enfrentar qualquer obstáculo que o destino colocasse em meu caminho. E assim, enquanto eu dirigia pela estrada escura, com a tempestade rugindo lá fora, eu prometi a mim mesmo que voltaria para o posto de descanso abandonado. Eu enfrentaria os terrores que ainda aguardavam nas sombras e descobriria a verdade por trás dos eventos perturbadores que testemunhei, pois, no final das contas, eu sabia que o posto assombrado não era apenas uma história de terror. Era uma parte de mim, uma parte da minha jornada como caminhoneiro destemido, e eu estava determinado a enfrentar essa parte escura do meu passado, não importasse o que me esperasse nas sombras. À medida que o tempo passava e as milhas se acumulavam, a promessa que fiz a mim mesmo de enfrentar o posto assombrado se tornava uma obsessão. Cada parada em um posto de descanso, cada momento de silêncio durante minhas viagens, era uma lembrança constante do desafio que ainda estava por vir. Eu me perguntava se estava preparado para enfrentar os horrores que aguardavam nas sombras do posto de descanso abandonado. Será que minha coragem seria suficiente para superar o medo que me assombrava desde aquela noite fatídica? Ou seria eu apenas mais uma vítima dos terrores que espreitavam nas estradas escuras da noite? Eu sabia que não poderia fugir para sempre. O posto assombrado era um enigma que exigia uma resposta, uma verdade que precisava ser descoberta. E eu estava determinado a desvendar seus segredos, não importasse o custo. E assim, enquanto eu continuava minha jornada pela estrada escura, eu me preparava para o confronto final. Eu reunia minha coragem, fortalecendo minha determinação com cada quilômetro que passava. Pois eu sabia que o posto de descanso abandonado era mais do que apenas um lugar assombrado. Era um teste de minha própria força e coragem,
uma prova de minha habilidade de enfrentar os terrores que espreitavam nas sombras. E quando finalmente chegasse a hora, eu estaria pronto. Pronto para enfrentar o desconhecido de frente e descobrir a verdade por trás dos eventos perturbadores que testemunhei. Pois eu era um caminhoneiro destemido, determinado a não ser derrotado pelo medo que assombrava minha alma. E assim, enquanto a estrada se estendia diante de mim, com a tempestade rugindo lá fora, eu me preparei para o desafio que ainda estava por vir. Pois eu sabia que, no final das contas, o Posto Assombrado não era apenas uma história de terror. Era minha própria jornada em busca da verdade. Uma jornada que eu estava determinado a completar, não importasse o que me esperasse nas sombras. À medida que as luzes da cidade se aproximavam no horizonte, eu sabia que minha jornada estava prestes a atingir um novo capítulo. O posto de descanso abandonado permanecia como uma sombra em minha mente, uma promessa não cumprida que exigia uma resolução. Eu me preparei mentalmente para o confronto iminente, reunindo minhas forças e fortalecendo minha determinação. A tempestade rugia lá fora, seu poderoso clamor ecoando dentro da cabine do meu caminhão, como um lembrete constante dos perigos que me aguardavam. E então, finalmente, eu cheguei ao posto de descanso abandonado. A estrutura deteriorada se erguia diante de mim, suas paredes silenciosas guardando segredos sombrios que clamavam por revelação. Com o coração batendo forte no peito, desci do meu caminhão e adentrei o posto, pronto para enfrentar os terrores que aguardavam nas sombras. Cada passo que eu dava ecoava no silêncio opressivo do lugar, enquanto eu me aventurava mais fundo na escuridão. O escritório do posto permanecia como eu me lembrava, sua atmosfera carregada com uma sensação de antecipação. Eu me aproximei da mesa empoeirada, sentindo o peso do desconhecido pairando sobre mim. Com um suspiro, me sentei à mesa, pronto para confrontar o que quer que viesse em minha direção. O tempo parecia congelado ao meu redor, cada momento se arrastando como se estivesse em câmera lenta. E então, eu ouvi um som sutil, quase imperceptível, ecoando pelos corredores escuros do posto. Meus sentidos entraram em alerta máximo, minha mente aguçada pelo medo que pulsava em minhas veias. Com determinação renovada, levantei-me da mesa e me dirigi em direção ao som, pronto para enfrentar o intruso que assombrava meus pesadelos. Cada passo que eu dava era um ato de coragem, uma prova de minha determinação em descobrir a verdade por trás dos eventos perturbadores que testemunhei. E então, finalmente, eu o vi. O intruso emergiu das sombras, sua presença sinistra preenchendo o espaço ao meu redor com uma sensação de terror indescritível. Mas desta vez, eu não recuaria. Desta vez, eu enfrentaria o desconhecido de frente, determinado a descobrir a verdade, não importasse o custo. Com o coração batendo forte no peito, avancei na direção do intruso, pronto para enfrentar meu destino de frente. Pois eu sabia que, no final das contas, o Posto Assombrado não era apenas uma história de terror. Era minha própria jornada em busca da verdade. Uma jornada que eu estava determinado a completar, não importasse o que me esperasse nas sombras. Enquanto eu avançava na direção do intruso, minha mente estava repleta de pensamentos turbulentos e emoções conflitantes. O medo pulsava em minhas veias, mas também havia uma chama de determinação ardendo dentro de mim. Eu estava determinado a descobrir a verdade por trás dos eventos perturbadores que assombravam o posto de descanso abandonado. O intruso observava silenciosamente enquanto eu me aproximava, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Uma sensação de opressão pesava sobre mim, mas eu me recusei a recuar. Eu sabia que este era o momento decisivo, o momento em que eu finalmente confrontaria meus medos de frente. Com cada passo que eu dava, a tensão no ar crescia, como se estivéssemos à beira de um confronto épico. Eu me preparei para o inevitável, fortalecendo minha determinação e concentrando minha mente em enfrentar o desafio que se aproximava. E então, sem aviso prévio, o intruso se lançou em minha direção, sua presença envolta em uma aura de malícia e escuridão. Instintivamente eu recuei, meu corpo tenso e preparado para o embate iminente. O confronto foi rápido e furioso, cada golpe trocado ecoando no silêncio do posto abandonado. Eu lutei com todas as minhas forças, determinado a superar o intruso e descobrir a verdade por trás de sua presença sinistra. Mas mesmo enquanto eu lutava, uma sensação de desespero começou a se insinuar em minha mente. O intruso era mais poderoso do que eu jamais poderia imaginar, suas habilidades sobrenaturais ultrapassando minhas próprias habilidades humanas.
com cada golpe que eu desferia, o intruso parecia apenas crescer mais forte, suas sombras envolvendo-me em uma névoa negra de desespero. Eu lutei com todas as minhas forças, mas era como se estivesse lutando contra uma força imparável, uma força que não podia ser derrotada. E então, num momento de desespero, uma ideia surgiu em minha mente. Uma ideia tão louca e desesperada que eu mal conseguia acreditar que tinha pensado nela. Mas eu sabia que era a minha única chance de sobreviver. Minha única chance de derrotar o intruso e escapar do posto de descanso abandonado com vida. Com uma determinação renovada, eu me preparei para executar meu plano, cada movimento calculado e preciso. O intruso se aproximou, sua presença sinistra envolvendo-me em uma aura de medo e desespero. Mas eu não recuei. Eu avancei, pronto para enfrentar meu destino de frente. E então, num instante, tudo mudou. Com um golpe rápido e preciso, eu ataquei o intruso, minha determinação guiando meu braço com uma força que eu não sabia que possuía. E para minha surpresa e alívio, o intruso recuou, suas sombras se dissipando no ar como fumaça ao vento. Eu me vi sozinho mais uma vez, cercado pelo silêncio opressivo do posto de descanso abandonado. O intruso tinha sido derrotado, sua presença sinistra banida para as sombras de onde veio. Eu tinha triunfado sobre o mal que assombrava o posto assombrado e descoberto a verdade por trás dos eventos perturbadores que testemunhei. Com o coração batendo forte no peito, eu me afastei do posto de descanso abandonado, pronto para continuar minha jornada pela estrada escura. Eu sabia que o perigo ainda me aguardava nas sombras, mas agora eu estava preparado para enfrentá-lo, armado com a coragem que só vem da sobrevivência. E assim, enquanto a noite se transformava em dia e a estrada se estendia diante de mim, eu continuei minha jornada pela estrada escura, pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino me reservasse. Pois no final das contas, eu era um caminhoneiro destemido, determinado a não ser derrotado pelo desconhecido. Em uma noite sombria e tempestuosa, o caminhoneiro John se vê em uma situação que desafia sua coragem e sanidade. Ao aceitar uma entrega urgente em uma estrada remota, ele inadvertidamente entra em um pesadelo vivo. Conhecida como a Estrada Fantasma, a rota é assombrada por uma lenda urbana macabra, uma caravana de caminhões abandonados que assombra os viajantes noturnos. A despeito dos avisos e apreensões, John se lança na jornada, sem saber que em breve enfrentará terrores além de sua imaginação. A noite estava envolta em escuridão, os pingos de chuva batendo impiedosamente no para-brisa do meu caminhão, criando uma cacofonia que ecoava dentro da cabine. Aceitei a entrega urgente naquela estrada isolada, desconsiderando os avisos dos moradores locais sobre a lenda da Estrada Fantasma. Talvez eu devesse ter ouvido, mas como sempre, o dinheiro falou mais alto que o bom senso. À medida que avançava pela estrada sinuosa, os contornos dos caminhões abandonados começaram a se materializar na escuridão. Ignorando meu crescente desconforto, continuei, tentando afastar pensamentos indesejados da minha mente. Contudo, a sensação de estar sendo observado me acompanhava, como se olhos invisíveis me seguissem a cada curva. A chuva transformou a estrada em um rio de lama, dificultando minha progressão. O rugido do vento ecoava nos meus ouvidos, aumentando minha ansiedade. Tentei focar na estrada à frente, mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer me consumia. Conforme a noite avançava, sombras sinistras dançavam ao redor do meu caminhão, brincando com minha percepção. Um calafrio percorreu minha espinha quando avistei um caminhão fantasmagórico na distância, suas luzes apagadas, mas sua presença opressora inegável. Os minutos pareciam horas enquanto eu me arrastava pela estrada assombrada. Cada sombra, cada som estranho, alimentava meus medos mais profundos. O que quer que estivesse lá fora, sabia que estava me observando, esperando o momento certo para se revelar. Finalmente, avistei uma luz fraca ao longe. Um sinal de civilização em meio à escuridão opressiva. Ansiava por alcançá-la, por escapar desse pesadelo vivo, mas algo dentro de mim sabia que minha jornada estava longe de terminar, que os horrores da Estrada Fantasma ainda não tinham revelado seu último segredo. Com o coração martelando no peito, avancei em direção à luz, ansioso para deixar para trás os terrores da Estrada Fantasma. No entanto,
Quanto mais próximo eu chegava, mais intensa se tornava a sensação de que algo terrível me aguardava adiante. Ao me aproximar do que parecia ser um posto de gasolina abandonado, uma sensação de alívio se misturou com uma crescente inquietação. As luzes piscavam fracamente, lançando sombras distorcidas nas paredes desbotadas do edifício. O ar estava carregado com o cheiro de gasolina antiga e abandono. Estacionei meu caminhão próximo às bombas enferrujadas e desliguei o motor, tentando ignorar a voz sussurrante da dúvida em minha mente. Talvez este lugar não fosse tão seguro quanto parecia. Talvez os horrores da estrada fantasma não fossem apenas uma ilusão. Ao entrar no posto de gasolina, fui recebido pelo eco vazio do meu próprio passo. Olhei ao redor, cauteloso, esperando encontrar algum sinal de vida ou explicação para a atmosfera opressora que permeava o local. Mas tudo o que encontrei foram prateleiras empoeiradas e um silêncio mortal. Decidi me aproximar do balcão, na esperança de encontrar alguma pista sobre o que havia acontecido ali. Foi então que vi algo que fez meu sangue gelar nas veias. Marcas de arranhões nas paredes, como se algo tivesse tentado desesperadamente se libertar de dentro. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que não estava sozinho no posto de gasolina abandonado. Algo estava lá, espreitando nas sombras, observando cada movimento meu. Minha mente girava com possibilidades terríveis, mas eu sabia que não podia ficar parado e esperar pelo pior. Com um nó na garganta, dei meia volta e me dirigi de volta ao meu caminhão, determinado a escapar desse pesadelo a todo custo. Mas enquanto me afastava do posto de gasolina, uma sensação inquietante de que algo estava me seguindo me consumia. A jornada de John pela estrada fantasma estava longe de terminar. Novos horrores aguardavam à medida que ele continuava sua busca por respostas e escapava das garras do desconhecido. O que quer que o destino lhe reservasse, uma coisa era certa: a estrada fantasma não entregaria seus segredos facilmente. Eu engoli em seco, tentando afastar os pensamentos perturbadores que inundavam minha mente. O som da chuva lá fora parecia uma sinfonia de terror, ecoando minhas próprias apreensões. Enquanto dirigia pela estrada deserta, o medo se transformou em paranoia, cada sombra se transformando em uma ameaça potencial. A luz fraca do amanhecer começou a romper o horizonte distante, trazendo um vislumbre de esperança após uma noite de terror. Mas mesmo a luz do dia não era suficiente para dissipar completamente os horrores da noite anterior. As imagens dos caminhões abandonados e das sombras sinistras continuavam a assombrar meus pensamentos, como se estivessem gravadas em minha mente para sempre. Enquanto avançava pela estrada, a sensação de que algo terrível ainda estava me seguindo persistia. Olhei pelo retrovisor, meio esperando ver alguma figura sinistra me perseguindo. Mas, para minha surpresa e alívio, o horizonte parecia vazio e tranquilo. Entretanto, a calma era apenas superficial. Uma sensação de inquietação continuava a me acompanhar, como se o terror da noite anterior ainda estivesse à espreita nas sombras, esperando pelo momento certo para se revelar. À medida que o sol se erguia mais alto no céu, eu me sentia cada vez mais aliviado por ter sobrevivido à noite. Mas uma parte de mim sabia que a jornada estava longe de terminar. Os mistérios da estrada fantasma ainda não tinham sido revelados, e eu sabia que teria que enfrentar meus medos mais uma vez antes que tudo terminasse. Com um suspiro de alívio e determinação, continuei minha jornada pela estrada desconhecida, sabendo que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que quer que o destino me reservasse, eu estava determinado a enfrentá-lo de frente, mesmo que isso significasse mergulhar mais uma vez nas profundezas do terror que assombrava a estrada fantasma. E assim, a história de John e sua jornada pela estrada fantasma continua, com novos horrores e desafios aguardando-o a cada curva do caminho. O que o futuro reserva para ele, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a estrada fantasma nunca deixará de assombrá-lo, não importa para onde ele vá. A estrada se estendia à minha frente, envolta em uma atmosfera de mistério e perigo. Eu sabia que não podia voltar atrás, que precisava seguir em frente, enfrentar meus medos e descobrir a verdade por trás da lenda da estrada fantasma. Enquanto dirigia, meu pensamento voltou-se para o que poderia estar esperando por mim no final dessa jornada. Seriam os horrores da noite anterior apenas o começo de algo muito pior? Ou haveria uma explicação racional para tudo o que aconteceu? Minha mente estava cheia de perguntas sem resposta. Mas uma coisa era certa: eu não poderia descansar até descobrir a verdade.
Eu estava determinado a desvendar os mistérios da Estrada Fantasma, mesmo que isso significasse colocar minha própria vida em perigo. À medida que o sol alcançava seu ponto mais alto no céu, avistei algo à distância. Uma figura solitária parada à beira da estrada. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que não estava sozinho. Alguém ou algo estava me esperando. Com o coração na boca, reduzi a velocidade e me aproximei cautelosamente. A figura se revelou ser um homem idoso, com olhos cansados e um ar de melancolia. Ele olhou para mim com uma mistura de tristeza e resignação, como se soubesse o que eu estava prestes a enfrentar. "Você está indo para a Estrada Fantasma, não é?" Ele perguntou, sua voz áspera carregada de pesar. Assenti com a cabeça, incapaz de articular uma resposta. O homem assentiu lentamente, como se compreendesse a gravidade da situação. "Cuidado, meu jovem", ele disse, sua voz soando como um aviso sombrio. "Há coisas naquela estrada que não podem ser explicadas, coisas que desafiam a própria razão. Você pode pensar que está preparado para o que está por vir, mas a verdade é que ninguém está realmente seguro na Estrada Fantasma." Com essas palavras ecoando em meus ouvidos, continuei minha jornada, determinado a enfrentar o desconhecido com coragem e determinação. A Estrada Fantasma podia ser um lugar de terror e desespero, mas eu estava determinado a descobrir a verdade, não importasse o custo. E assim, a história de John e sua jornada pela Estrada Fantasma entra em um novo capítulo, repleto de perigos e desafios ainda maiores do que antes. O que o destino reserva para ele, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a Estrada Fantasma nunca deixará de assombrá-lo, não importa para onde ele vá. Enquanto avançava pela estrada sinuosa, as palavras do homem idoso ecoavam em minha mente, enchendo-me de uma sensação de inquietação. Cada curva da estrada parecia esconder um novo perigo, cada sombra ocultando uma ameaça potencial. Mas eu estava determinado a seguir em frente, a enfrentar meus medos e desvendar os mistérios da Estrada Fantasma, não importasse o que acontecesse. À medida que a tarde avançava, uma névoa densa começou a se formar, envolvendo a paisagem em um véu de mistério. Minha visão ficou obscurecida, tornando difícil distinguir a estrada à minha frente. Uma sensação de claustrofobia se instalou dentro de mim, como se estivesse sendo encurralado por forças além da minha compreensão. Eu me forcei a continuar, a lutar contra o desejo de recuar diante do desconhecido. Cada quilômetro percorrido era uma batalha contra meus próprios medos e incertezas. Uma prova de minha determinação em desvendar os segredos da Estrada Fantasma. Finalmente, quando o sol começou a se pôr no horizonte distante, avistei algo que fez meu coração gelar. Uma fila de caminhões abandonados, alinhados ao longo da estrada como sentinelas silenciosos. Suas formas escuras pareciam se fundir com a paisagem sombria, criando uma visão que parecia saída de um pesadelo. Com um tremor nas mãos, parei meu caminhão e desci, sentindo-me como se estivesse prestes a entrar em um mundo desconhecido e perigoso. Cada passo que eu dava era uma jornada mais fundo no abismo, uma descida a oeste reinos sombrios da mente humana. À medida que me aproximava dos caminhões abandonados, um frio intenso se instalou ao meu redor, penetrando até os ossos. A sensação de estar sendo observado se intensificou, como se olhos invisíveis estivessem me seguindo a cada movimento. Com o coração na garganta, entrei em um dos caminhões, esperando encontrar respostas para os mistérios que assolavam a Estrada Fantasma. Mas o que encontrei dentro era ainda mais perturbador. Fileiras de assentos vazios, como se os passageiros tivessem desaparecido no ar. Um calafrio percorreu minha espinha quando percebi que não estava sozinho. Algo estava me observando das sombras, aguardando o momento certo para se revelar. Minha mente girava com possibilidades terríveis, mas eu sabia que não podia fugir. Eu tinha que enfrentar o desconhecido, não importasse o que acontecesse. E assim, a história de John e sua jornada pela Estrada Fantasma continua, com novos horrores e desafios aguardando-o a cada curva do caminho. O que o futuro reserva para ele, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a Estrada Fantasma nunca deixará de assombrá-lo, não importa para onde ele vá. Envolto na escuridão crescente e no silêncio opressivo, avancei com cautela pelos corredores estreitos do caminhão abandonado. Cada passo ecoava como um trovão nos confins vazios do veículo, enquanto minha mente lutava para manter a compostura diante do desconhecido iminente. O ar estava carregado com uma sensação de tensão, como se o próprio ambiente estivesse aguardando o momento certo para se manifestar. Meus sentidos estavam em alerta máximo.
cada som, cada sombra assumindo uma importância exagerada na paisagem de terror que me cercava. De repente, um ruído sutil ecoou pelo corredor escuro, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Meu coração saltou na garganta enquanto meus olhos vasculhavam freneticamente o ambiente, em busca da fonte do som perturbador. Foi então que o vi. Uma figura espectral envolta em sombras pairando no final do corredor. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, fixos em mim como se me conhecessem intimamente. Um arrepio de medo percorreu minha espinha, enquanto eu lutava para processar o que estava vendo diante de mim. Com passos hesitantes, me aproximei da figura, minha mente girando com possibilidades assustadoras. Quem ou o que era essa entidade misteriosa? E o que queria comigo? Enquanto me aproximava, a figura parecia se materializar diante dos meus olhos, assumindo uma forma mais definida e aterrorizante. Seus contornos distorcidos pareciam dançar na escuridão, enchendo-me de uma sensação de puro horror. Quem? Quem é você? Minha voz saiu como um sussurro trêmulo, mal audível sobre o rugido ensurdecedor do meu próprio medo. A figura permaneceu em silêncio por um momento, sua presença opressora pairando sobre mim como uma nuvem negra. Então, finalmente, uma voz sussurrante ecoou pelo corredor, gelando meu sangue nas veias. Eu sou a essência da Estrada Fantasma. A voz sibilante parecia ecoar de todas as direções ao mesmo tempo, enchendo-me de uma sensação de desespero iminente. Eu sou o guardião dos segredos ocultos, o vigilante das almas perdidas. E agora, você pertence a mim. Um grito de terror escapou dos meus lábios, enquanto eu corria em direção à saída, desesperado para escapar do abraço gelado da entidade sinistra. Mas a cada passo que eu dava, parecia que a escuridão se fechava em torno de mim, me prendendo em seu abraço mortal. E assim, a história de John e sua jornada pela Estrada Fantasma atinge seu clímax aterrorizante, com o protagonista enfrentando o verdadeiro horror que espreita nas sombras. O que o destino reserva para ele, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a Estrada Fantasma nunca deixará de assombrá-lo, não importa para onde ele vá. Desesperado, continuei a correr pelos corredores apertados do caminhão abandonado, minha respiração pesada ecoando no ar úmido e sufocante. Cada passo era como uma batalha contra a escuridão que me cercava. Cada respiração, uma luta para manter minha sanidade diante do terror iminente. A voz sinistra da entidade continuava a sussurrar em meus ouvidos, enchendo minha mente com imagens horripilantes e pensamentos sombrios. Eu podia sentir sua presença maligna, seguindo-me de perto, como se estivesse se alimentando do meu medo e desespero. Com o coração martelando no peito, finalmente alcancei a saída do caminhão, emergindo para o ar fresco da noite, como se estivesse emergindo de um pesadelo. Mas a sensação de alívio foi efêmera, substituída por uma profunda sensação de futilidade e desamparo. Olhei ao redor, procurando alguma rota de fuga, mas tudo o que vi foram mais caminhões abandonados, estendendo-se até o horizonte distante. Parecia que não havia escapatória, que eu estava condenado a vagar para sempre pelos corredores sinistros da Estrada Fantasma. Enquanto eu ponderava sobre meu destino sombrio, a voz da entidade ressurgiu em minha mente, mais forte e mais ameaçadora do que nunca. Você não pode escapar de mim, ela sussurrou, sua voz cheia de promessas sinistras. Você é meu agora, para toda a eternidade, e juntos vamos vagar pela escuridão da Estrada Fantasma para sempre. Um arrepio de horror percorreu minha espinha enquanto eu me via enredado no abraço gelado da entidade, minha alma aprisionada para sempre nos confins sombrios da Estrada Fantasma. E assim, a história de John e sua jornada pela Estrada Fantasma chega a um fim sombrio e perturbador, com o protagonista condenado a vagar pelos corredores assombrados para toda a eternidade. O que o destino reserva para ele, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a Estrada Fantasma nunca deixará de assombrá-lo, não importa para onde ele vá.